E, cara, eu não sei quanto vocês cobram na palestra de vocês, mas eu posso bater o martelo que vocês entrando no mercado de palestras corporativo, aumentando a percepção de valor que vocês despertam no gerente de RH, gerente de marketing, vocês vão cobrar o dobro pelo que vocês cobram hoje pela palestra de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. O objetivo desse podcast aqui é te ajudar com estratégias, com as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E o tema do nosso podcast de hoje é os 7 tipos de contratantes de palestras do mercado. E eu quero já começar esse nosso podcast, essa nossa live aqui, falando quais são esses 7 tipos de contratantes. Quero antecipar isso para você antes de mais nada. Fechou? Então, para você que está assistindo aí pelo Instagram, vai lá no YouTube que lá eu estou passando os slides. Então, deixa eu mostrar para vocês quais são os 7 tipos de contratantes do mercado de palestras. Nós temos 7 tipos de contratantes no mercado de palestras. São eles: as escolas, as universidades, o Sistema S, as prefeituras, os empresários, as agências e as empresas. E antes de eu começar a explicar quem são esses caras, qual a diferença entre cada um, quanto esses caras pagam para contratar um palestrante, que é o melhor tipo de contratante, antes de eu falar tudo isso que eu vou falar nessa nossa live de hoje, lembra, o objetivo do podcast é te ajudar com estratégias necessárias para que você faça parte do grupo seleto de palestrantes bem-sucedidos do mercado corporativo de palestras, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu te explicar isso tudo, deixa eu falar um pouquinho sobre cada um desses 7 tipos, coisa rápida. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, mas para ser prático, as escolas são escolas particulares, escolas públicas, isso você já sabe, universidades também não tem segredo. Agora, o Sistema S, muita gente não sabe o que é o Sistema S. E, basicamente, o Sistema S é composto por 9 empresas com parte governamental. E você, com certeza, já ouviu falar nessas empresas. Eu anotei o nome delas aqui, ó. É o Senai, SESI, Senac, Sesc, Sebrae, o maior contratante de palestras do Brasil, Senar, SEST, Senat e Sescop. Todos esses 9 caras aqui também contratam palestrantes, tá? Eles têm uma forma bem específica, bem particular de contratação, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Agora, para deixar claro também, tem um outro tipo de contratante que talvez você não esteja entendendo muito bem o que esse cara fala, quem esse cara é. E esse cara são os empresários. Então, ali depois do Sistema S, como você pode ver aqui nos slides, a gente tem as prefeituras, que também são contratantes de palestras. Depois das prefeituras, nós temos os empresários. E, Lucas, o que são esses empresários? Os empresários, basicamente, são empreendedores que fazem eventos para lucrar com a venda de ingresso desses eventos. Entendeu? Basicamente, isso daí é o que a gente chama de empresários, um dos 7 tipos de contratantes do mercado de palestras. Depois dos empresários, nós temos as agências, que aqui entra, pode ser uma agência de marketing, uma agência de RH ou uma agência de palestrantes. E, finalmente, nós temos as empresas, que, como eu sempre falo, se você me acompanha aí no nosso canal do YouTube, o Fica a Dica Palestrante, na nossa página do Instagram, Fica a Dica Palestrante também, @Fica a Dica Palestrante, eu sempre digo que o cliente ideal de todo palestrante devem ser as empresas. E ele é o 7º tipo de contratante que nós vamos abordar aqui nessa nossa live, nesse nosso podcast de hoje. Quem está no Instagram, lembrando, aqui no canal do YouTube, eu estou compartilhando o slide. Então, qualquer coisa, entra lá no link da bio que você vai ter acesso ao nosso canal do YouTube. Vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso assunto de hoje. Porque é super importante saber quem são os 7 tipos de contratantes do mercado de palestras. Por que você estaria que é importante?
Vamos lá, eu trouxe 3 motivos principais para vocês. Lembrando, saber simplesmente quem é o seu cliente ideal no mercado de palestras não é o que vai fazer você subir de nível, partir para outro patamar, tá? O que vai fazer você partir para outro patamar é colocar em ação uma série de práticas que vai fazer com que você se destaque de todos os outros palestrantes que falam sobre o mesmo tema que você, que, sei lá, de repente tem palestras parecidas com a sua, que tem experiências de vida parecida com a sua. Então, o que vai fazer você se diferenciar no mercado de palestras é colocar em prática todas essas ações, tá bom? Aqui, hoje, nessa nossa live, nós vamos falar apenas de uma dessas ações. E já o primeiro tópico do porquê é importante saber quem é o nosso cliente ideal, quem são esses 7 tipos de contratantes de palestras, é justamente para entender quem é o nosso cliente ideal. Quem é o cara que você precisa focar o seu marketing, que você precisa, em outras palavras, para você que não entende muito de marketing, é importante você saber disso para que você entenda com quem você está falando. Então, eu não sei qual é o seu caso, eu não sei como era a sua vida quando você, na sua infância, quando você era mais jovem, se você tinha irmãos, se você é filho único, mas eu tenho 3 irmãos, né? E eu sou mais velho de 4 filhos. Minha mãe teve 4 filhos, eu sou mais velho, eu tenho outros 3 irmãos. E, cara, é incrível como eu sempre soube pedir as coisas mais fáceis. Eu conseguia as coisas mais facilmente da minha mãe. Você consegue entender? Eu sabia o momento em que eu poderia falar com ela e seriam maiores as chances de eu conseguir o que eu estava pedindo. Por exemplo, sei lá, se eu e o meu irmão queria ir jogar bola na rua, eu sabia exatamente o momento em que eu podia pedir aquilo e sabia o momento que ela estava nervosa e, sei lá, se eu pedisse, era muito alta a chance dela não deixar, sabe? Eu tinha essa percepção. Já o meu irmão, ele não tinha essa percepção. Então, o que ele costumava fazer, ele pedia a minha mãe, deixava, ele ficava bravo, entendeu? Mas eu conseguia perceber isso daí, e aí, na maioria das vezes, quando eu pedia, a minha mãe deixava. Mas por quê? Porque eu entendia a minha mãe, eu entendia a pessoa com que eu estava conversando. Da mesma forma, funciona aqui no mercado de palestras também. Você precisa entender com quem você está se comunicando para aumentar as chances de você conseguir o que você pretende conseguir naquela conversa. Consegue entender? Isso é super importante. Tem vários palestrantes que abordam de uma forma padronizada todo possível contratante de palestras que ele conversa. Ele manda o mesmo e-mail, ele fala as mesmas coisas. E muitas vezes as mesmas coisas que ele fala são as mesmas coisas que outros palestrantes falam também. Ou seja, a possibilidade de ele ser contratado acaba diminuindo. Mas quando você consegue entender quem é aquela pessoa que você está conversando, quais são as coisas que importam para ela, quais são os momentos certos em que aumenta as possibilidades dela falar um sim para você ou não, cara, você aumenta proporcionalmente as suas chances de ter sucesso no mercado de palestras. Você aumenta proporcionalmente as suas chances de fazer parte desse grupo seleto de palestrantes corporativos. Então, a primeira coisa é essa. Por que, Lucas? É super importante saber quem são os 7 tipos de contratantes do mercado de palestras, porque você precisa entender quem é o seu cliente ideal. E quem é o seu cliente ideal? A gente vai conversar isso durante a nossa live de hoje. Segundo tópico de por que é importante saber dessa informação. Alguns contratantes exigem mais energia sua para fechar palestras. Olha que interessante. Tem alguns desses 7 tipos de contratantes que exigem muita energia sua para fechar uma palestra. Você precisa colocar muita coisa em ação, você precisa arrumar muita documentação, você precisa, sei lá, de repente ter uma CND, eu não sei se você sabe o que é uma CND. Se você já fechou palestras com o Sebrae, com prefeituras, você sabe muito bem o que são, né? CNDs, certidão negativa de débito, entendeu? Tem gente que nem sabe, tem gente que é palestrante e nem sabe o que é isso. Por quê? Porque tem alguns tipos de contratantes que te exigem algumas
particularidades que a gente vai falar aqui durante essa live ou durante essa nossa live de hoje também, entendeu? Então, nosso segundo tópico tem alguns contratantes que exigem mais energia sua do palestrante para conseguir fechar uma palestra. Me pergunta como eu sei disso. Porque eu atendo esses caras, eu atendo todos esses 7 contratantes que a gente vai falar aqui nessa nossa live de hoje. E qual é o terceiro motivo de por que você precisa entender quais são os 7 tipos de contratantes no mercado de palestras? Porque alguns contratantes são habituados a pagar mais ou menos por palestrante. Cara, eu tenho certeza que você não palestra simplesmente por dinheiro. Eu tenho certeza absoluta disso. Entendeu? Eu converso todos os dias com palestrantes e eles não precisam nem falar, eu consigo ver nos olhos deles, quando os olhos deles brilham, que o motivo deles palestrar não é pelo dinheiro. O objetivo máximo é compartilhar suas experiências com as pessoas, ver os olhos das outras pessoas brilhando, conseguir levar sua mensagem, que você sabe que é tão transformadora, para o mundo. Entende? Eu sei disso, porque eu converso com palestrantes. Porém, durante essa sua jornada, levando aquilo que faz o seu coração vibrar para o Brasil, para o mundo, seria legal que você também pudesse faturar bem com isso, né? Seria legal que isso que faz tanto o seu coração, a sua alma vibrar, pudesse ser o sustento da sua vida. Que você não precisasse trabalhar em outra empresa e palestrar como bico. Não, que você pudesse fazer desse bico a sua profissão. E como fazer isso? Entendendo, o primeiro passo para fazer isso é entendendo quais são os 7 tipos de contratantes do mercado de palestras. Qual desses 7 tipos você deve focar? Lembrando, entender quem é o seu cliente ideal aqui entre esses 7 tipos não é o que vai virar o jogo para você. Isso é uma das coisas super importantes que você precisa entender dentro de um conjunto de ações que você precisa sempre colocar em prática. Beleza? Então, vamos lá dar continuidade aqui na nossa aula. De novo, recapitulando, os 7 tipos de contratantes do mercado de palestras: escolas, universidades, prefeituras, empresários, Sistema S, agências de palestrantes, agências de eventos, agências de marketing e empresas. Por que é importante você entender quem são esses 7 tipos e quais são as diferenças entre cada um? Porque você precisa entender quem é o seu cliente ideal, porque você precisa entender que alguns desses 7 tipos de contratantes exigem mais energia sua, enquanto outros exigem menos energia sua para fechar uma palestra, e porque você precisa entender que entre esses 7 contratantes, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, tem alguns que tendem a pagar mais pela sua palestra, porque está habituado a isso, simplesmente por causa disso, e tem alguns que tendem a pagar menos, porque ele está habituado a pagar menos, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Vamos abordar já vindo na lata no nosso primeiro tipo de contratante do mercado de palestras. Quem são? As escolas, gente. Como vocês podem ver aqui no slide, quem está aí no Instagram, vendo essa palestra gravada depois, quem está ao vivo aí no Instagram também, eu estou passando os slides lá na nossa live do YouTube, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir essa live com slides, no caso, você que está assistindo gravado, precisa entrar quando eu estiver online. Eu sempre faço lives um dia sim, um dia não. Você que já me acompanha, a partir de agora eu estou fazendo lives um dia sim, um dia não, aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, se você quiser ver essa live com slides, vai lá no nosso canal do YouTube que você vai conseguir assistir. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso assunto, primeiro tipo de contratante, as escolas. E esse tipo de contratante é um contratante bem específico. Eu percebo, agora eu vou passar para você a minha experiência como contratante de palestras, como agência de palestrantes, porque eu também atendo as escolas, né? Vira e mexe, uma escola entra em contato comigo para contratar um palestrante. Eu percebo algumas coisas particulares e bastante interessantes nesses caras. Primeira coisa, eu percebo que as escolas que se dispõem a contratar palestrantes são escolas particulares. Sim, são escolas particulares que entram em contato com a gente para cotar palestrantes. E eu não sei exatamente o porquê,
mas eu imagino alguns motivos, né? Eu acredito que se fosse uma escola pública, teria que entrar, sei lá, não sei nem se de repente seria a escola que entraria em contato com a gente para fechar, ou se seria uma prefeitura, já que a verba gira ali na prefeitura e eles direcionam ali para os diferentes centros deles, né? Mas eu acredito que um dos maiores motivos das escolas que entram em contato com a gente serem escolas particulares é porque eles têm autonomia ali sobre a verba, né? Então, quando as escolas entram em contato com a gente, eu percebo que eles tentam trazer um palestrante para compor um evento que vai ter ali naquela escola. E na maioria das vezes, esses eventos são direcionados para professores ou para pais desses professores. Para esses professores, não. Para os pais dos alunos que estudam naquela escola. Então, entendeu? Então, numa reunião, sei lá, de pais, numa reunião, num evento, sei lá, de final de ano, o evento sempre direcionado de novo para pais ou para professores. Dentro da escola também tem uma outra particularidade bem interessante. Eles contratam palestrantes, ou pelo menos buscam por palestrantes, porque aqui nos 4 anos de motivação da nossa agência de palestrantes, nós fechamos palestras com muito poucas escolas. Eu acho que eu consigo contar no dedo de uma mão só a quantidade de escolas que contrataram palestrantes aqui com a gente. Quantas? 4 anos. Natália tá trazendo, tá soprando aqui para mim, ó, em 4 anos. Natália cuida ali das informações de inteligência da motivação, palestras ali no administrativo, e ela acabou de me soprar que 4 escolas em 4 anos fecharam palestra aqui junto com a gente. Então, perceba, esse tipo de contratante eu vou te explicar daqui a pouco, porque ele não está habituado a contratar palestrante com tanta frequência. Você já consegue perceber que esse é um tipo de palestrante que você não deve, um tipo de contratante de palestras que você não deve focar? Porque, Lucas, aqui está o primeiro motivo. Ele não tem frequência na contratação de palestras. Então, escolas não têm frequência na contratação de palestras, eles procuram palestrantes mais voltados para temas educacionais, para temas da cultura. Inclusive, os 4 palestrantes que eles contrataram aqui com a gente, desses 4 anos de empresa, foram palestrantes voltados para cultura e educação. Então, segundo ponto, se você não é um palestrante com um tema voltado para cultura e educação, você já está descartado das escolas. Aumenta a quantidade de energia necessária para que você consiga fechar com esses caras. Você consegue entender? E aqui no slide, quem está vendo essa live aqui pelo YouTube, você está percebendo aqui no slide que as escolas, eles têm um budget médio para a contratação de palestrante de R$800. Olha que interessante. Eles entram em contato com a gente querendo contratar o Cortella. A palestra do Cortella, para você ter ideia, custa em torno de R$30 mil, e eles entram em contato, e o Cortella ele, abrindo parênteses aqui, tá? Ele até tem um esqueminha diferente em que ele cobra um preço menor para fazer palestras para escolas, universidades, palestras voltadas para o público da educação, tá? Então, o Cortella, ele cobra menos. Então, acho que para a escola, acho que fica mais ou menos uns R$20 mil a contratação da palestra do Cortella presencial, né? Eu não lembro quanto que é online. Mas eles entram em contato com a gente querendo contratar o Cortella. E o que eu sempre percebo é que eles não têm ideia de quanto custa um palestrante. Olha que louco, eles não fazem ideia de quanto custa um palestrante. Então, quando eu falo para eles, o Cortella custa R$20 mil a palestra dele. Nossa, eles piram. Porque, cara, R$20 mil. Uma coisa que eu sempre ouço de todo diretor de escola, isso daí é um outro detalhe, o decisor da contratação, no caso das escolas, é quem entra em contato comigo, diferente das empresas, como nós vamos ver daqui a pouco, quando eu entrar nesse 7º tipo de contratante. Nós estamos no primeiro, tá? Então, no caso das escolas, é o decisor que sempre entra em contato comigo. E sempre que eu falo para ele, a palestra do Cortella custa R$20 mil. O cara fala sempre a mesma coisa. Nossa, eu vou virar palestrante, então. Caraca, R$20 mil? Ou seja, com essa reação deles, eu percebo que eles não estão acostumados a contratar palestrantes. Só com essa reação eu consigo perceber isso. Porém, eu consigo perceber que eles já contrataram palestrantes, que eles têm histórico de contratação de palestrantes.
porque eu pergunto qual é a verba média deles. E eles sempre me dizem que a verba média deles fica entre 500 e R$ 1.000. Então, eu percebo que existe uma comparação. Você consegue entender? Olha só, por já terem contratado palestrantes dentro dessa faixa de preço, eles têm a ideia de que outros palestrantes também custam entre essa faixa de preço. Você entende? E quando eu jogo o preço lá em cima, não, né? Quando eu falo o preço de um palestrante, os caras piram, os caras falam que querem virar palestrante também, porque custa muito caro na visão deles. Beleza? Então, como eu disse, esse é um outro motivo aqui para você não focar nas escolas, porque as escolas pagam muito pouco por palestrantes. Olha só que interessante. As escolas pagam muito pouco, tem um budget médio para contratação de palestrantes muito baixo. Você não... Definitivamente, você que está aqui assistindo essa nossa live pelo YouTube, gravada ou online, você que está aqui assistindo essa nossa live pelo Instagram, gravada ou online, cara, definitivamente não foque em dar palestra para a escola. Por todos os motivos que eu acabei de falar e principalmente porque R$ 800, a não ser que seja algum trabalho filantrópico seu, aquilo seja algo que você não está fazendo pelo dinheiro, porque você já fatura em outras vias lá, dando palestras corporativas, mas, cara, não foque nas escolas, porque a sua palestra definitivamente vale R$ 10.000 ou mais, tá bom? Então, voltando aqui, as escolas têm um budget médio de R$ 800, o nível de interesse deles por palestrantes é baixo, como eu falei para vocês, eles contratam palestrantes de uma forma muito esporádica e o nível de energia para você conseguir fechar a palestra com uma escola também é baixo. Você não precisa de muita energia. Eu acabei de falar que você conversa direto com o contratante, o cara que contrata o palestrante, no caso das escolas. Então, não é difícil fechar com as escolas, só que tem todos esses problemas. Então, eles pagam em média R$ 800 por um palestrante, o nível de interesse deles por palestrante é baixo, então aí está um dos primeiros motivos para você não focar sua comunicação em palestrar para as escolas. Depende muito do nível que você está e para você... como palestrante, né, na sua carreira como palestrante, para eu poder te responder se é interessante ter uma carga alta de palestras para as escolas. Eu indico pessoalmente para palestrantes que estão começando aí no mercado, sim, fazer palestras para as escolas, até porque é fácil fechar com escolas. Mesmo que seja de forma gratuita, se você está começando a sua carreira como palestrante, feche com as escolas. Você vai ter treino, você vai ter horas de palco, você vai ter depoimento de pessoas que assistiram a sua palestra. Vamos passar aqui para o nosso segundo tipo de contratante do mercado de palestras, as universidades. As universidades, eles também têm um modus operandi específico para contratar palestrantes. Esse nosso segundo tipo de contratante de palestras, as universidades, eles sempre contratam é a palavra certa. Eles sempre convidam palestrantes para eventos dentro da universidade. Eu não sei, na sua época de faculdade, não sei se você fez faculdade, se você lembra dos vários eventos que aconteciam na sua faculdade. Toda faculdade acontece vários eventos durante o ano. Na minha época, eu fiz propaganda e marketing, né? Eu sou formado em propaganda e marketing. E na minha época, os próprios alunos, sempre no segundo semestre, precisavam criar um evento. Os alunos sempre precisavam criar um evento chamado ProMark para apresentar um trabalho semestral. E nesse evento, resumindo, sem falar muito sobre o evento, resumindo, a gente precisava trazer palestrantes, só que a gente não podia colocar um tostão, R$ 1 ali de dinheiro ali no evento. Todo o evento precisava ser feito por meio de doação. Se a gente fosse dar algum brinde, o brinde precisaria ser doado, e todo esse trabalho de correria para produzir todo aquele evento era uma espécie de tarefa dentro desse trabalho, né? Então, isso no meu caso, na minha turma de propaganda e marketing. Imagina na turma de advocacia, medicina, administração, psicologia, sei lá, todos os outros cursos que existem dentro de uma universidade. Então, ali dentro da universidade tem evento acontecendo a todo momento. E, com certeza, para essas outras turmas devem ter regras parecidas. Você não pode ficar colocando dinheiro. Ou seja, eles convidam muitos palestrantes para fazerem parte desses eventos. Porém,
as universidades, as próprias instituições, elas contratam palestrantes também para eventos mais especiais, sabe? E nesses eventos especiais, aí sim eles colocam dinheiro para contratar palestrantes. E aí sim eles investem bem para contratar os palestrantes. Então você que está assistindo essa live aí pelo YouTube, você está vendo que o budget médio das universidades para contratar palestrantes é de em média R$ 20.000. Caraca, Lucas, mas esses caras pagam muito bem por palestrante. Então é interessante para mim focar nas universidades, não é? Não! Não foque nas universidades. Por quê? Porque eles pagam muito bem por palestrantes que eles querem contratar. As universidades, eles não pagam por qualquer palestrante. Na verdade, nenhum tipo de contratante paga por qualquer palestrante. Mas no caso específico das universidades, eles só colocam dinheiro na mesa mesmo para um cara que eles querem muito, mas muito ver. Então, você que conhece o método NIC, o método que eu criei, que inclusive a sigla NIC significa níveis de interesse do cliente, um método que eu criei para entender os níveis de interesses dos contratantes de palestras. Dentro desses níveis de interesses, eu separo todos os palestrantes do Brasil em 4 níveis. Então, se você é palestrante, você com certeza está em um desses 4 níveis. Se você conhece o método NIC, você sabe que existe um nível que se chama nível do legado. E esse é o nível onde estão os palestrantes mais tops. Embaixo dele tem o nível do super-herói, o segundo nível onde estão os palestrantes mais tops do mercado também. As universidades só contratam palestrantes dentro desses 2 níveis. Se você não sabe o que é o método NIC, me manda um direct se você estiver assistindo aí pelo Instagram, a live gravada. Me manda aqui, deixa um comentário no YouTube se você quiser que eu te mande o link para fazer o download gratuito do e-book, onde eu explico o método NIC de uma forma muito detalhada, tá bom? Então, as universidades só contratam esses palestrantes top. Eles só estão dispostos a colocar 20 conto na mesa por um palestrante top. Eles não estão dispostos a colocar 10 mil na mesa para contratar um palestrante, 15 mil, 8 mil, 5 mil. Não estão dispostos. São raras essas exceções. Inclusive, universidades não contratam palestrantes com tanta frequência. Lembra que eu falei? Eles fazem muitos eventos. Os alunos das disciplinas ali da universidades, eles convidam muitos palestrantes, entendeu? Mas a instituição contrata esporadicamente. Então, tem um modus operandi muito parecido com as escolas, que também contratam palestrantes ali de uma forma esporádica também. Acho que eu consigo contar no dedo de uma mão também a quantidade de universidades que já contrataram palestrantes com a gente dentro desses nossos 4 anos. Mas eu consigo me lembrar muito bem que o nível de palestrante contratado é nível Karnal, é nível Gabriel Chalita. São esses níveis de palestrantes que eles contratam. Então, eles precisam querer muito contratar um palestrante para pagar 20 pau em um palestrante. Como você pode ver aí no slide, o nível de interesse das universidades por palestrantes é alto. Caraca, Lucas, por que é alto? Porque eles investem realmente quando eles querem aquele palestrante. Aí sim eles pagam, colocam dinheiro na mesa. Então, o nível de interesse da instituição é alto, o nível de interesse dos alunos em convidar palestrantes é alto. Porém, o nível de energia que você precisa colocar para fechar uma palestra colocar em jogo para fechar a palestra com uma universidade é médio, porque diferente das escolas, as universidades, você não consegue falar diretamente com o contratante da palestra. É sempre um assistente que está ali fazendo meio de campo para cotar palestrantes quando eles estão procurando por um palestrante. Então, esse não é o tipo de contratante de palestras que você precisa focar. A gente vai chegar desse tipo de contratante. Se estiver gostando desse vídeo aqui, dessa nossa live, se você mesmo que você esteja assistindo gravado depois dessa nossa live, já deixa a sua curtida aí para mim, tá? Já deixa a sua curtida para a gente poder trazer mais conteúdo. Preciso saber se vocês estão gostando desse conteúdo. Se quiser deixar comentário também falando sobre alguma outra dúvida que surgiu, sempre surgem dúvidas, né? A gente está falando sobre um assunto, tentando matar uma dúvida e sempre surge outra. Então, se você tiver alguma outra dúvida que surgiu de algum assunto desse nosso bate-papo, deixa aí nos comentários. Vamos lá, gente. Então, vamos passar aqui para o nosso terceiro tipo de contratante do mercado de palestras. Sistema S. E aqui no Sistema S nós temos o maior contratante de palestras do Brasil. Lucas,
Quem é o maior contratante de palestras do Brasil? Talvez você já tenha até fechado uma palestra com ele. Sebrae. Sebrae é o maior tipo de contratante de palestras do Brasil. Como eu disse, o Sistema S são empresas, é um conjunto de 9 empresas que tem uma parte governamental. Isso daí é uma explicação muito técnica, eu não vou saber explicar aqui para vocês, mas eu sei que eles têm uma parte, eles são parcialmente governamentais, tá bom? Então, esses caras aqui, eles incentivam setores da economia de diferentes segmentos do mercado para aquecer o mercado, para capacitar as pessoas, capacitar os profissionais. Então, uma forma de capacitação é a contratação de palestrantes. Você deve conhecer vários dessas empresas ligadas ao Sistema S, e uma curiosidade é por que se chama Sistema S? Porque todas essas 9 empresas começam com a letra S. Dá uma olhada. Senai, SESI, Senac, Sesc, Sebrae, Senar, SEST, Senat e Siscop. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai tinha associação lá no sindicato dele com o Sesc. E a gente ia lá, ia eu, minha mãe, meus irmãos, tudo pro Sesc nadar de piscina. Não sei se você já foi pro Sesc também, mas eu me lembro disso. O Sebrae, como eu estava falando, dentro desses caras aqui, dentro desse grupo, ele é o maior tipo de contratante de palestra, ele é o maior contratante de palestras do Brasil. E olha a lógica. O Sebrae, ele capacita profissionais. Então, ele traz cursos, sei lá, para capacitar jovens empreendedores, sei lá, microempresários, MEI. E dentro desses cursos, dentro desses eventos, inclusive aqui em São Paulo, eu sei que em Minas Gerais tem também, acredito que na Bahia tem também, não sei se no seu estado tem também, mas aqui em São Paulo, eles fazem anualmente a Feira do Empreendedor. E na Feira do Empreendedor tem várias palestras. Então, tem um circuito de várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, tem vários quiosques de startups sendo apresentadas, de empresas sendo apresentadas, é muito legal. Eu já fui nesse evento, é muito show de bola. Mas olha só, dentro de um evento desse, em um horário específico, às vezes tem 10 palestras acontecendo simultaneamente. E os palestrantes contratados pelo Sebrae, na maioria das vezes, são todos pagos. Olha que interessante. Aí você fala para mim, Lucas, já sei até qual é o tipo de contratante que você vai falar que eu preciso focar. Sistema S, né? Não é o Sistema S. E adivinha por quê? Porque o nível de energia para que você consiga fechar uma palestra com qualquer empresa do Sistema S é alta. Por que, Lucas? Porque é alto o nível de energia que eu preciso colocar para fechar com o Sistema S. Porque, como eu te disse, o Sistema S é parcialmente governamental. O Sistema S é parcialmente governamental. O Sebrae, o Sesc, o Senac, o Senar são instituições parcialmente governamentais. E o que tem? O que isso tem a ver, cara? Os caras pagam muito por palestrante, contratam muito palestrante. O que isso tem a ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero fazer palestra para esses caras aí. O que tem a ver é que toda empresa governamental precisa fazer contratação por meio de licitação. E licitação é um processo... Eu até respiro aqui, porque é cansativo e burocrático demais para contratar palestrantes. E eu digo isso para você porque eu sei disso. A gente vive isso muito aqui na Motivação Palestras. Um dos nossos clientes muito frequentes é o Sebrae. E antes de falar passar essas especificidades para vocês, o que é a licitação? Para você que não sabe o que é a licitação. Licitação, basicamente, é um sistema em que a instituição governamental abre uma oportunidade de contratação de um serviço ou de um produto, da compra de um produto. E aí as empresas que vendem esse produto ou serviço começam a oferecer, a se colocar à disposição ali daquela instituição para servir ele com aquele produto ou serviço. Ou seja, no nosso caso, no mercado de palestras, o Sebrae abre a licitação lá e fala: pessoal, estou aqui querendo contratar um palestrante de motivação para o evento que vai acontecer na Feira do Empreendedor em novembro, dia tal. Me mandem aí os orçamentos. E aí, palestrantes mandam orçamento, agências de palestrantes mandam orçamento, todo mundo entra ali na concorrência para quê? Para que a instituição veja qual que é o menor preço
e o produto, né, no caso, o palestrante com a maior qualidade no menor preço. E por que que isso acontece? Porque as instituições governamentais, elas utilizam verba pública. E a intenção, pelo menos, né? Não sei se isso acontece rigorosamente na prática, a gente tem as nossas suspeitas, mas a intenção é que o dinheiro público seja usado da melhor forma possível, no melhor produto, com o menor custo possível. A grande questão é que esses processos de concorrência, além de serem muito cansativos, dos retornos sempre demorarem muito, eles ainda exigem muita documentação. Como eu disse para você no começo dessa live, exige CND, certidão negativa de débitos, exige vários documentos que comprovam que você está em dia com as suas obrigações com impostos, por exemplo. Tipo, a certidão negativa de débito é um documento que diz que você não tem débito nenhum com o seu município, com o país, em relação a impostos, ao pagamento de impostos. Ou seja, se você tem impostos atrasados, se você emite nota e não está pagando os impostos das suas notas fiscais, você já não pode fechar palestras com o Sebrae ou qualquer outra instituição que tenha licitação como o tipo de contratação de palestras. Entende? Tem outros tipos de contratantes que usam eles, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é isso. Eu acredito que você não deve, de jeito nenhum, focar no Sistema S como seu principal tipo de cliente, porque ele demanda uma alta energia sua para fechar a palestra, apesar do nível de interesse deles serem altos na contratação de palestrantes. A alta energia aqui também não é só para fechar a palestra não, tá? É para que você consiga se destacar daqueles outros monte de concorrentes seus que também estão enviando orçamentos para essa mesma instituição, para essa mesma licitação que foi aberta. Você consegue entender? Poxa, Lucas, mas toda profissão precisa colocar esforço para fazer acontecer, cara. Eu não acho que esse é um bom argumento. Eu até concordaria com você se não tivessem outros tipos de contratantes de palestras que pagam muito bem, tão bem quanto o Sistema S e que demandam muito menos energia sua para fechar a palestra com eles. Ou seja, se tem outras opções que demandam menos energia e dá mais retorno, cara, não foca no Sistema S não. Foca nesse cara que eu vou falar para você daqui a pouco, porque o nosso próximo tipo de contratante de palestras, e se eu não me engano, esse já é o quarto tipo de contratante de palestras, são as prefeituras. Esse é o nosso quarto tipo de contratante de palestras e esse é um exemplo de um outro tipo de contratante que também usa a licitação como modo de contratação de produtos, ou serviços. Entende? Mas por que eles usam isso? Você já sabe essa resposta. Por que eles usam a licitação? Porque eles têm eles são totalmente governamentais, as prefeituras. Então, como vai usar verba pública, precisa também ter a licitação para abrir a concorrência, ter o menor preço, melhor produto e prestar contas de que ele fez de tudo para contratar o melhor produto no menor preço. Entendeu? Então é muito burocrático justamente por causa disso. Por isso que precisa ter CND, por isso precisa ter um monte de documentação. Inclusive, as prefeituras, o Sistema S, todo tipo de contratante que contrata palestras por meio de licitação, pede que você envie as 3 últimas notas fiscais dos mesmos serviços prestados para outras pessoas. Porque eles precisam prestar contas de que você não está superfaturando o seu produto. No seu caso, o preço da sua palestra. Então, sempre é necessário que você passe para o Sebrae, de repente, ou para a prefeitura, de repente, as últimas 3 notas fiscais para mostrar para ele, olha só, as minhas últimas 3 palestras foi no mesmo preço que eu estou te passando. Ou seja, você não está sendo superfaturado. Beleza? Então, prefeitura também contrata por meio de licitação. Prefeitura, eu acredito que seja um híbrido entre Sistema S e escolas, porque as prefeituras que entram em contato com a motivação, pelo menos para contratar palestrantes, são prefeituras interioranas, que estão buscando eventos de começo de ano, então muito provavelmente agora em janeiro já vão começar a pipocar alguns pedidos de orçamento de prefeituras para a gente aqui, para contratar palestrantes voltados para Lembra qual que é os temas contratados pelas escolas? Quais são? São 2.
Você está esperto na live e você sacou quais são, hein? Você lembra? Educação e educação e cultura. As prefeituras também buscam palestrantes também desses dois temas específicos, educação e cultura, para falar para professores. E aí é mais exclusivo para os professores, de repente, de uma rede municipal. Lembra que eu falei para você lá no começo que eu imagino o porquê as escolas municipais não contratam palestrantes? Porque a verba vem da prefeitura. Então, essas prefeituras interioranas, nunca fui contratado pela Prefeitura de São Paulo, eu acho até que para mobilizar as escolas aqui de São Paulo para poder passar um evento seria uma energia muito alta, né? Não sei se é por isso que eles não fazem, mas no interior eles costumam fazer esses eventos, sempre no começo do ano, sempre voltado para professores, sempre trazendo um palestrante aí de cultura ou educação, tá bom? A média que esses caras contratam por um palestrante é 20 mil, porque os palestrantes aí da cultura e educação têm essa média de preço. Leandro Carnal, Gabriel Chalita, Clóvis de Barros Filhos, professor Filho, né? Professor Cortella, esses são os caras que as prefeituras procuram. E aí eles colocam um dinheirinho alto para contratar esses caras. O nível de interesse dele por palestrantes é baixo, e a energia que você precisa colocar para fechar com esse cara é alta. Por quê? Processo de licitação. Concorrência. Você precisa concorrer com outros contratantes de palestras para poder... Contratante de palestras não, com outros palestrantes para poder fechar palestras com esse cara, tá bom? Então, você viu lá do Sebrae. O nível de interesse do Sebrae para contratar palestrantes é alto, só que o nível de energia que você precisa colocar no jogo para fechar a palestra do Sebrae também é alto. No caso da prefeitura, o nível de interesse deles é baixo e o seu nível de energia continua alto. Então, se no caso do Sebrae, do Sistema S, já não era interessante você focar nele como seu cliente principal, na prefeitura piorou, né? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual é o tipo de contratante que você, palestrante, precisa focar, e você que está assistindo essa palestra online aqui essa live aqui online, esse nosso podcast Mercado de Palestras aqui pelo Instagram, eu também estou fazendo a live pelo YouTube e eu estou passando slides lá no YouTube. Então, se você quiser acompanhar os slides, vai lá no nosso canal do YouTube, para facilitar o link está lá na bio, é só clicar que você vai ser direcionado para o YouTube, todos os dias não. Por enquanto, um dia sim, um dia não, eu vou fazer live às 8 horas aqui no YouTube e aqui no Instagram. Então, fica ligado para você não perder os próximos assuntos, tá bom? Lembrando, se estiverem gostando, deixa comentário, deixa curtida. Preciso saber se está surgindo dúvidas, dessas dúvidas que eu já estou sanando aqui dentro do nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje são os 7 tipos de contratantes do mercado de palestras. A gente já está aqui no 4º tipo de contratante, as prefeituras. Já falei o porquê é interessante que você saiba quem são esses 7 tipos de palestrantes e o que diferencia cada tipo de palestrante um do outro, e que você saiba qual é o seu cliente ideal. Se você não pegou o comecinho, vou deixar esse vídeo gravado no IGTV, você pode assistir depois, e vou deixar também a live gravada no YouTube. O nosso 5º tipo de contratante de palestras são os empresários. E, de novo, o que o Lucas chama de empresários? O que a Motivação Palestra chama de empresários? Nós chamamos de empresários os empreendedores que entram no jogo aí para criar um evento do zero e lucrar com a venda de ingressos desses eventos. Então, esses caras aqui, geralmente, eles fazem eventos muitas vezes, tá? Em cidades mais interioranas, porque muitas vezes quando eles fazem no interior, os palestrantes que eles levam para lá são novidades, né? Então eles fazem com a intenção de trazer a população daquela cidade, daquela região, daquele município ali para aquele circuito de palestras que vai acontecer, de repente num teatro, de repente num centro de eventos. E aí, conforme eles vão vendendo ingresso, eles vão pagando os custos e vão também lucrando com aquele dinheiro de venda de ingressos. Esse perfil de empresário nós chamamos de empreendedor, nós chamamos de empresários aqui na Motivação Palestras. Qual que é o budget médio para contratação de palestrante desses caras? Olha só, budget médio, R$40 mil. Esse é o cara que tem o maior budget médio dos nossos 7 tipos de contratantes do mercado. E médio, imagina o
máximo que esses caras pagam por palestrantes? Tem empresário que chega a pagar 100 mil reais em um palestrante. Por exemplo, a palestra do Roberto Justus custa aí 80, 90, teve épocas que já custou 100 mil reais. A do Guga, do vôlei, a palestra desse cara custa 200 mil reais. Então, esses caras aqui, os empresários, lembra qual que é o objetivo deles? É vender ingressos. E se eles contratarem um palestrante que não for popularmente conhecido, você acha que eles vão vender ingressos? Não, eles não vão vender ingressos. Então, eles são muito interessados em contratar palestrantes muito conhecidos para conseguirem vender ingressos. E quando eles vendem ingressos, eles lucram. Então, eles querem contratar esses palestrantes conhecidos. A questão é que os palestrantes conhecidos custam caro e aí a média, o budget médio deles acaba indo para 40 mil reais. O Emanuel falou no YouTube, 40k, Deus é mais, louco para chegar nesse budget. É, Emanuel. E ó, tem um tipo de contratante de palestras que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Que paga 10 mil reais para um palestrante mediano. Vamos supor assim, para um palestrante mediano, não em qualidade de palestra, para um palestrante mediano em questão de apresentação, de percepção de valor, tá bom? Mas eu vou falar, isso foi só um spoiler, eu vou falar sobre ele daqui a alguns minutinhos. Então, os empresários são esses caras que lucram com venda de ingressos, contratam palestrantes famosos para poder vender os ingressos que eles precisam lucrar, né? E esses caras, eles têm um interesse muito alto por palestrantes. Por quê? Porque o interesse é alto, o interesse na contratação de palestrantes é alto, para que eles consigam vender, atrair a atenção do público, vender ingressos e lucrar com isso. Porém, o nível paralelamente, o nível de energia que o palestrante precisa colocar aqui, investir nesse tipo de contratante para poder fechar a palestra com ele, é baixo. E aí você me diz, Lucas, cara, é esse. Fala aí, esse é o cara que eu preciso focar. Porque o cara paga 40 conto num palestrante, tem budget, tem bolso para pagar por palestrante. Ele tem um interesse alto por palestrante. E eu ainda coloco pouca energia, preciso pôr pouca energia para fechar com esse cara. É nele que eu preciso focar? Negativo. Não é não. Ainda mais se você não for popularmente conhecido ainda. Não. Esse cara, ele não vai querer te contratar. Para falar a verdade, ele não vai querer pagar pela sua palestra. Porque se você conseguir contato com o empresário e se oferecer para fazer uma palestra gratuita ali no evento dele, são as possibilidades de você conseguir fechar, fazer parte daquele evento. E é muito interessante em alguns casos. E isso eu vou falar para você na próxima live que eu fizer, aí falando exclusivamente sobre os empresários e por que é importante que você também fique de olho aberto, apesar desse não ser o tipo de contratante que você precisa focar, fique de olho aberto para as oportunidades de palestras com empresários. Mas não, esse não é o tipo de contratante de palestras que você precisa focar. Eu quero que você fature com o preço das suas... cobre pelas suas palestras, porque nada mais justo. Você transforma pessoas em muitas oportunidades, talvez você até nem saiba que isso já aconteceu, talvez você já saiba, porque as pessoas já falaram para você, mas em muitas oportunidades você salva vidas com as transformações que você leva para as pessoas, então isso daí é muito poderoso. Isso tem preço? Isso não tem preço. E você precisa ser reconhecido por isso. Qual a forma de ser reconhecido? Cobrando pelas suas palestras. Então, eu não quero que você fique focando nos empresários, porque você não tem que ficar dando palestra de graça, você tem que cobrar pelas suas palestras, e você tem que cobrar muito bem pelas suas palestras, e tem gente que paga muito bem pelas suas palestras, como a gente vai ver daqui a pouco, logo depois do nosso 6º tipo de contratante do mercado de palestras. Quem são esses caras? As agências. E o que eu quero dizer aqui com agência? Agência de palestrantes, agência de eventos, agências de marketing. Esses 3 tipos de agências contratam palestrantes. Não são só as agências de palestrantes que contratam palestrantes. As agências de eventos também fecham eventos para empresas. Eles produzem todo o evento de uma empresa, de uma Nestlé, de uma Danone, de uma, sei lá, Unilever. Esses caras, eles produzem todo o evento.
E geralmente eles entram em contato com a gente, né, as agências de palestrantes, para que a gente passe um leque de possibilidades de palestrantes que se encaixem naquele evento. Mas esse cara aqui, de repente, pode ter um contato direto de um palestrante e entra em contato direto com ele. Então, ele é um potencial contratante de palestra seu, sim. Tanto a agência de palestrantes, quanto de evento, quanto de marketing. E esses caras aqui, eles não têm um perfil específico. Eles têm um perfil muito híbrido. E por que, Lucas, perfil híbrido? Porque as agências, tanto de marketing, eventos, quanto de palestrantes, eles atendem todos os outros 6 tipos de contratantes. Eles atendem escolas, eles atendem universidades, prefeituras, Sistema S, empresas, empresários. Então, o perfil, o modus operandi da agência que está conversando com você depende muito de qual desses 6 tipos de contratante eles estão atendendo. Quanto agência você tem de budget para pagar pela minha palestra? Depende de qual dos 6 tipos de contratante de palestras essa agência está atendendo, entendeu? Então, olha que interessante, isso daqui é uma coisa óbvia, tá? Isso aqui é uma coisa que tá na cara, mas que passa batido muitas vezes. Então, isso vale a pena ser comentado. O budget médio, como eu disse, que as agências têm disponível para contratar palestrante é de acordo com o contratante, o tipo de contratante que ela está atendendo, como eu acabei de falar, o nível de interesse das agências por contratante, por palestrante. Eu estou confundindo toda hora aqui na nossa live. Chama palestrante de contratante, chama contratante de palestrante. Estou me abandonando. Mas vamos lá. O nível de interesse desse tipo de contratante por palestrantes, agora saiu, é alto, tá? Porque os caras, eles estão interessados em fazer o evento acontecer. E para as agências, isso daqui é bem interessante, tá? Para as agências de eventos e para agências de marketing, particularmente que estão cuidando de um evento inteiro, é interessante colocar um palestrante, porque para eles, o palestrante é a cereja do bolo. O evento tem um layout bonito, tem decoração bonita, mas um palestrante, ele, coloca o carimbo ali de que aquele evento foi inesquecível. Então, para a agência de evento, para a agência de marketing, na montagem ali, no escopo do evento, colocar um palestrante é a cereja do bolo. Então, o interesse deles na contratação de um palestrante é alto. E o nível de energia do palestrante para conseguir fechar com uma agência é baixo. Por quê? Porque já que a cereja do bolo é colocar um palestrante, eles estão procurando por palestrantes. Então, se de repente você é cotado por uma agência, qual energia você precisou colocar para isso? Precisou colocar muito pouca energia, né? Inclusive, essa é uma outra live que a gente vai fazer. Uma live falando sobre como se conectar com as agências de palestrantes, agências de eventos, agências de marketing, mas como eu sou uma agência de palestrantes, eu vou falar aqui com maior propriedade sobre como se conectar com as agências de palestrantes, sobre esse tipo específico de palestrante e uma outra live que a gente fizer. Lembrando para você que está assistindo a nossa live gravada ou ao vivo aí pelo Instagram e aqui no YouTube também, um dia sim, um dia não. A partir de hoje, eu vou estar fazendo lives aqui no nosso Instagram e no nosso YouTube também, tá? Se você está aí no Instagram, eu estou passando slides aqui na nossa live do YouTube, tá bom? Então, um dia sim, um dia não, vou estar trazendo um assunto aqui sobre o mercado de palestras, por isso que esse podcast se chama Podcast Mercado de Palestras, todo dia às 8 horas da manhã. Vamos partir aqui, esse foi o 6º tipo de contratante do mercado de palestras. O tema desse nosso podcast de hoje são os 7 tipos de contratantes de palestras, tá? E a gente está aqui no 6º tipo de contratante. Eu já falei no começo dessa live, porque é importante você entender quem são esses 7 tipos de contratante e qual a diferença entre cada um deles. Se você se lembra, se você anotou aí que está assistindo essa live desde o começo, o primeiro motivo é porque você precisa saber quem é o seu cliente ideal e sim, palestrante. Não é todo mundo, porque todo mundo contrata palestra, que você precisa vender para todo mundo. É necessário que você tenha um cliente ideal. Se você não viu minha explicação do porquê, depois assiste o começo dessa palestra que você vai ver. É interessante que você saiba que esses diferentes tipos de contratantes exigem diferentes energias sua. Alguns exigem muita energia sua, alguns exigem pouca energia sua para fechar aquela palestra, como é o caso das agências, como você está vendo aqui no slide da nossa live do YouTube. E o terceiro motivo de você saber
especificamente a diferença entre cada um desses 7 tipos de contratante de palestras é porque alguns deles pagam mais, outros menos, como eu vim mostrando para você aqui o budget médio desses 7 tipos de contratante de palestras. Tá bom? Então vamos lá para o nosso último tipo de contratante de palestras, o mais querido do mercado de palestras, o tipo de contratante que eu mais adoro e o tipo de contratante que eu falo, cara, palestrante, foca nesse cara aqui. É esse cara aqui que você tem que voltar toda a sua comunicação, todo o seu marketing. É esse cara que você tem que prospectar. Para de fazer prospecção para Sebrae, para de fazer prospecção para empresa, para Sistema S, para empresário, para... Meu, foca nas empresas. Foca nas empresas. E eu vou falar o porquê. Porque as empresas fazem vários eventos anualmente. Olha, as empresas fazem 2 eventos, estatisticamente, que eu comprovo aqui, por meio dos clientes que entram em contato comigo, tá? No meu escopo aqui do meu negócio, da minha agência de palestrantes, eu percebo que as empresas, elas entram em contato com as agências muito mais quando eles estão montando um evento grande. Aí sim, esses caras estão dispostos a investir grana na contratação de palestrantes. Porém, as empresas fazem várias contratações, vários treinamentos, essa é a palavra certa, vários treinamentos durante o ano. E nesses treinamentos, eles tendem a contratar palestrantes para dar o treinamento ou para dar palestras e compor esse dia de treinamento. Entendeu? Então, esse cara aqui ele tem um interesse muito alto na contratação de palestrantes. O perfil desse tipo de contratante, as empresas, e aqui eu estou falando de médias e grandes empresas, tá? Eu estou falando de empresas do nível de Vale do Rio Doce, eu estou falando de empresas do nível de Anglo American, que foi um cliente nosso que, inclusive, aconteceu uma palestra no sábado agora, entendeu? Anglo Gold, a Natália me corrigiu aqui. Anglo Gold, uma mineradora gigantesca. Eu estou falando de clientes do tipo de Samsung, IBM. Quando é a palestra da IBM? Foi ontem. Olha lá, a gente fechou uma palestra com a IBM. Aconteceu ontem o evento da IBM que eles fecharam aqui com a gente. Entendeu? Então, eu tenho cacife para falar desses caras aí e bater um martelo aqui para você que esses caras eles têm um interesse alto por palestrante. E aqui eu quero falar de uma forma um pouquinho mais específica desse cara aqui das empresas, porque apesar deles terem um interesse alto, você precisa colocar um médio nível de energia para fechar com esses caras. Não tão grande quanto o nível de energia que você precisa colocar, de repente, num processo de licitação, tá? Porque você passa por um processo muito burocrático para contratar o palestrante. Deixa eu até deixar esse slide um pouquinho menor para aparecer mais o meu rosto aqui na live do YouTube. Não tão alto quanto você precisa, de repente, colocar energia para fechar uma palestra com o Sebrae, com a prefeitura. Porém, alto, porque as empresas elas não contratam qualquer palestrante. É o que eu estava falando para o Manuel, que está acompanhando essa live aqui no Instagram. Esses caras aqui, eles pagam, em média, R$20 mil por um palestrante. R$20 mil por um palestrante. E isso é estudo que eu já fiz repetidamente. Esse é o meu perfil de cliente ideal aqui na nossa agência de palestrantes também, tá? Na Motivação Palestras. O nosso foco principal é em se comunicar com gerentes de RH e gerente de marketing das empresas. Geralmente, esses 2 setores são setores que procuram por palestrantes. Eu fico tão animado que eu estou até suado aqui para falar das empresas. Esses são os 2 setores que mais procuram por palestrantes aqui junto com a gente, tá bom? E esses caras, eles pagam em média R$20 mil por palestrantes, mas isso é em média. Porque apesar deles pagarem R$60 mil numa palestra do Bernardinho, eles também pagam R$10 mil na contratação de um palestrante que não é popularmente conhecido. E é por isso que eu falo para vocês. Cara, vocês precisam entender isso que eu repito em toda live, em toda oportunidade de vídeo que eu gravo. Você não precisa ser um palestrante famoso para fechar palestras com empresa. Porém, você precisa ser um palestrante que desperta uma alta percepção de valor no gerente de RH, no gerente de marketing.
Inclusive, na última turma do MBA do Palestrante, o nosso treinamento, o treinamento da Motivação Palestras, para ajudar palestrantes a entrar definitivamente nesse mundo de palestras corporativas, eu trouxe uma cliente nossa, uma gerente de RH, para falar com os alunos do MBA do Palestrante. Eles falaram, a gente fez um exercício de posicionamento para que eles montassem o posicionamento deles. E eles montaram um posicionamento para se diferenciar de outros palestrantes que falam sobre temas parecidos com os temas que eles falam. Então você precisa se diferenciar da manada, dos outros vários outros palestrantes de motivação, dos outros vários palestrantes de vendas, dos outros vários palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Como você faz isso? Você faz isso criando um posicionamento único. Um posicionamento que tem a ver com você, com a sua história. Não dá para outra pessoa ter uma história parecida com a sua, experiências parecidas com a sua. Entendeu? O seu posicionamento tem que comunicar, sim, os temas da sua palestra. As empresas, elas querem ouvir as mesmas coisas, querem resolver os mesmos problemas motivacional, de superação, de engajamento, de comunicação entre diferentes gerações, mas explicados de forma diferente. Como que você explica isso de forma diferente? Compartilhando as suas experiências. Faz sentido isso? Se fizer sentido, por favor, clica aí no curtir, coloca seu comentário, fala, me avisa aí que faz sentido, porque isso é importantíssimo. E eu não me canso de repetir isso, porque precisa cair essa ficha para todo palestrante. Eu tenho mais de 1.000 palestrantes cadastrados na minha agência de palestrantes, e a maioria deles parecem que são mais do mesmo, simplesmente porque não conseguem se diferenciar. É muito importante que você se diferencie, tá bom? Quando você se diferencia, aí sim uma empresa, um gerente de RH, um gerente de marketing vai estar disposto a pagar 20 mil reais na sua palestra, vai estar disposto a pagar 10 mil reais na sua palestra, tá? Então, de novo, falando aí sobre o exemplo da Ivana, essa nossa cliente de uma grande empresa alimentícia. A cliente nossa, ela veio aqui eu convidei ela para dar uma palestra para os alunos do MBA do Palestrante, e eu perguntei para ela, eu já sabia o que ela ia responder, mas eu perguntei para ela simplesmente para ouvir, para que os alunos do MBA ouvissem a resposta saindo da boca dela. Eu falei, Ivana, você recebe muito pedido de palestrante querendo palestrar aí na sua empresa? Ela falou, Direto, toda hora tem palestrante mandando e-mail querendo palestrar lá. E eu falei, Ivana, qual é a sua percepção quando um palestrante cobra menos de 3 mil reais numa palestra? Ela falou que a qualidade da palestra dele é baixa, que o que ele está oferecendo, que ele é um palestrante iniciante, que o que ele está oferecendo não é uma palestra de alta qualidade. E eu não vou colocar meu time na mão de qualquer palestrante. Eu não vou colocar qualquer palestrante para falar com a minha equipe de vendas, com o meu time comercial. Olha só a percepção, olha as palavras dela. Eu não vou colocar qualquer palestrante. Então, quando você não sabe se posicionar, quando você não sabe elevar a percepção de valor, o que é percepção de valor? Percepção de valor simplesmente é como o cliente te percebe. Você mandou e-mail, você mandou um Media Kit, como que o cliente, como que o gerente de RH, como o gerente de marketing está te percebendo? Isso é percepção de valor. E definitivamente, você não vai ser um palestrante corporativo, você não vai viver de palestras, você não vai cobrar 10 mil reais na sua palestra, você não vai fazer parte desse grupo seleto dos mais célebres palestrantes do mercado de palestras, os palestrantes corporativos, se você não elevar a sua percepção de valor. Você precisa elevar a quantidade de valor que o cliente percebe em você quando ele vê o seu e-mail, antes mesmo de ele conversar com você por telefone. Isso é importantíssimo, e só depois que você fizer isso, você vai conseguir entrar definitivamente no setor de palestras corporativas. Entendeu? Então, por isso que o nível de energia que você precisa colocar para fechar com esse cara, como você está vendo aqui no nosso slide da nossa live do YouTube, é médio. Porque você precisa desenvolver essa habilidade de aumentar a percepção de valor para conseguir se conectar com empresas. É necessário. Senão você sempre vai ficar dependendo de agências de palestrantes. Cara, as agências de palestrantes vão indicar quem eles sabem que vão fechar. Por exemplo, eu não vou indicar um palestrante isso que é o mais... dá vontade de dar outro grito aqui na nossa live.
Isso que é o mais louco. Dos 1.000 palestrantes que tem cadastrados aqui na Motivação Palestras, 1.000 palestrantes têm palestras de alta qualidade. Só que a maioria desses 1.000 não desperta alta percepção de valor. E simplesmente por não despertar alta percepção de valor, se eu indicar para um cliente meu, são altas as chances do meu cliente não querer esse cara. E é por isso que eu não indico, porque senão eu perco a minha venda. Você consegue entender? Então, se você não tem percepção de valor alta, nem as agências te indicam. E aí você fica que nem alguns palestrantes que tem aí, que eu tenho contato. Lucas, esse ano a gente não fechou nenhuma palestra. Lucas, você nunca fecha uma palestra minha? Lógico que eu nunca fecho uma palestra sua. A sua percepção de valor é baixa, meus clientes não querem te contratar. Entendeu? Então, definitivamente, invista tempo, energia e talvez até dinheiro em aumentar a sua percepção de valor para entrar definitivamente no cenário das palestras corporativas. Vamos voltar aqui no slide. E para você aí, ó, gente, que está aí assistindo essa live gravada ou ao vivo no Instagram, eu estou passando slides lá no YouTube, tá? Então, se você quiser assistir com slides, vai lá e depois vai ficar gravado aqui também no IGTV. A gente vai deixar gravado no YouTube também. Todos os dias não, um dia sim, um dia não, eu vou estar fazendo lives aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então, não vai parar no Natal, a gente vai ter live aí a partir de agora, até não sei quando, pode ser que em um momento pare, mas eu não tenho previsão para parar. Um dia sim, um dia não, todo dia, às 8 horas da manhã, um tema sobre o mercado de palestras corporativos. Esse é o podcast Mercado de Palestras, e o objetivo desse podcast é te mostrar estratégias necessárias para você entrar definitivamente nesse cenário, nesse célebre grupo de palestrantes corporativos, os palestrantes mais desejados, que mais faturam no mercado de palestras. Se você já viu alguma matéria em revista, jornal, falando sobre palestrantes que faturam alto no mercado de palestras, são os palestrantes do mercado corporativo. Quer saber como entrar nesse mercado? Um dia sim, um dia não, às 8 horas, live aqui do podcast Mercado de Palestras, no Instagram e no YouTube. Vamos lá. Por que investir tempo e dinheiro nas empresas? Eu acabei de compartilhar com você os porquês, né? Acho que ficou bem claro. Porque esse é o cara que paga melhor por palestrantes. Esse é o cara que se lembra das escolas das prefeituras, né? Que só contratam palestrantes do tema de educação e do tema de cultura. As empresas não. Aqui eles contratam pessoal que fala sobre marketing, motivação, superação. Que mais? Fala aí, Natália. Uns temas aí de palestras que a gente fechou esses últimos dias. Trabalho em equipe, liderança, vendas, saúde. Política, economia, saúde. Ó, Lígia, que live massa, valeu, Lígia! Saúde, então, as empresas, eles não têm limitação, eles querem falar com as pessoas. Olha só, gente, olha só. Criatividade, a Natália está falando aqui outros temas. Olha só isso daqui. Quem contrata as palestras dentro das empresas, a maioria das vezes, é o RH. O que quer dizer a sigla RH? Fala aí. Recursos humanos. Na prática, o RH está preocupado com o quê? Com a capacitação e o desenvolvimento dos recursos humanos da empresa. Você consegue entender? O RH, de novo, isso é tão importante que eu vou repetir. O RH, fiquei até arrepiado. Eu adoro falar sobre isso. O RH está preocupado com os recursos humanos, o desenvolvimento dos recursos humanos daquela empresa. Ou seja, eu quero desenvolver os profissionais da minha empresa, eu quero que esses caras estejam mais ligados na saúde deles, porque se eles estiverem com uma saúde boa, eles vão dar o melhor aqui na minha empresa. Eu quero que esses caras eles estejam bem mentalmente, emocionalmente, estejam motivados, eles estejam capacitados tecnicamente para vender. Eu quero que eles sejam criativos, eu quero que eles sejam inovadores. Porque se eles forem tudo isso, a empresa cresce. O profissional cresce primeiro. E ele crescendo, ele vai crescer a minha empresa. Imagina se todos os profissionais da minha empresa crescem. A minha empresa vai crescer consequentemente. Essa é a preocupação do RH. E quando você consegue traduzir com seu posicionamento único, que você consegue entregar isso que o RH está procurando, já era. Você se torna um palestrante desejado por empresas e, consequentemente, aqui está a magia.
Quando você se torna um palestrante desejado por empresas, as agências de palestrantes correm atrás de você. Por quê? As agências de eventos, as agências de marketing também. Por quê? Por quê? Quem sabe responder aí? Eles correm atrás de você. Olha só, você para de correr atrás de agências e as agências começam a correr atrás de você. Porque as agências atendem todos os 6 tipos de contratantes. E eles atendem também as empresas. Ou seja, se as empresas estão procurando por você, as agências, consequentemente, também procuram por você, porque eles vão ter clientes que estão procurando por você. Se as empresas contratam você, você começa a ficar conhecido no mercado. E se você é conhecido no mercado, você vai ser contratado por empresários. Você vai ser contratado por prefeituras, por escolas, talvez, dependendo do seu tema. Entendeu? E as agências são contratadas por todos esses caras também. Você consegue perceber que não é mágica, não é um pó de pirilim-pim-pim aqui que vai fazer as agências correrem atrás de você? Literalmente, se você consegue arquitetar o movimento do mercado, aumentar a sua percepção de valor no mercado de palestras, você entra no cenário de palestras corporativas, você com certeza vai faturar. Eu vou falar, eu não sei nem quanto você cobra hoje pela sua palestra. Moisés está aí assistindo essa live, a Lígia está assistindo essa live, Silvão está assistindo essa live. E, cara, eu não sei quanto vocês cobram na palestra de vocês, mas eu posso bater o martelo que vocês entrando no mercado de palestras corporativo, aumentando a percepção de valor que vocês despertam no gerente de RH, gerente de marketing, vocês vão cobrar o dobro pelo que vocês cobram hoje pela palestra de vocês. Porque esses caras aqui, as empresas estão acostumadas a pagar 20 mil reais um palestrante. Ou seja, palestrante barato demais é percepção de valor baixa. A mesma coisa de um advogado barato demais. Se você está com um caso para ir para a cadeia, você quer pagar bem no advogado porque você não quer ir para a cadeia. Porque a sua percepção de valor é que o advogado barato tem uma qualidade barata também, uma qualidade baixa, tem um nível amador. Entendeu? A mesma coisa, da mesma forma, as empresas veem palestrantes. Esse cara é barato, então a palestra dele deve ser ruim. Ele deve estar começando agora. Por quê? Porque o cara que eu contratei no meu último evento custa 30 mil reais. Como assim um palestrante está cobrando 1.000? Entenda a mente do cliente, entenda a mente do contratante. E é por isso que eu estou fazendo essa live para vocês, para compartilhar com vocês a mente do contratante de palestras. Entendeu? A Lígia falou, cobro 5K pelas minhas palestras. Lígia, você consegue aumentar a sua percepção de valor, aumentar facilmente para 10 mil reais, tá? Eu bato o martelo. E para bater o martelo, eu vou até trazer um exemplo para vocês. Caraca, 1h30 de live. Vou encerrar isso daqui, gente. Eu extrapolei. Vou passar aqui para vocês rapidinho um exemplo de um cliente nosso, de um cliente nosso, acho que eu posso falar isso assim. Olha lá, então eu trouxe aí, antes de passar para esse exemplo, um motivo, né? Eu já falei isso tudo aqui, porque é importante investir tempo e dinheiro nas palestras para fazer parte do mercado corporativo. E vocês aí, eu acho que eu preciso repetir, né? Vocês já sabem qual é o tipo de contratante ideal, né? Então, espero que eu precise repetir mesmo. Vamos lá. Para fazer parte do mercado corporativo. Qual é o benefício de vender para as empresas? Eu já falei para vocês também, acho que não preciso repetir. Eles pagam bem, eles pagam antes da palestra, isso é bastante importante. Sebrae paga depois da palestra, tá? Sebrae só paga depois da palestra. Então, as empresas, eles pagam antes. Eles pagam com antecedência. Cara, você vai fazer a palestra, você já tá com dinheiro no bolso. Entendeu? Eu acho que eu não preciso nem colocar mais argumento aqui de por que vocês precisam focar nas empresas. Terceiro motivo aqui, eles contratam todos os tipos de palestrantes, como eu já falei. E se eu não focar nas empresas, Lucas, o que acontece? Cara, eu não concordo com o que você está falando aí, não quero focar só nas empresas. Primeiro, eu não estou falando que você precisa fechar palestra só com empresas, tá? Eu não estou falando isso. Você pode também fechar palestras com o Sebrae, com a Prefeitura, com o Sistema S, com escolas, universidades. Cara, seja feliz, feche com todos esses caras aí. A única coisa que eu te peço, por favor, se você me segue, se você gosta dos meus conteúdos, se você vê aí as minhas lives, não foca a sua comunicação em outros contratantes a não ser empresas. Porque se você focar em outros contratantes diferentes de empresas, as empresas não vão te reconhecer como um palestrante corporativo. A sua comunicação vai estar bagunçada. Consequentemente, a sua percepção de valor, lá de cima,
Não, vamos supor que você não está aqui em cima ainda, mas está aqui no médio. Mas você não foca a sua comunicação nesses. Ó, agora eu tive uma ideia aqui, eu vou fazer uma dinâmica. Ó. Esse é o nível máximo de percepção de valor. Você cobra um preço baixo pela sua palestra, consequentemente a sua percepção de valor cai um pouco. Você não tem um posicionamento único, sua percepção de valor cai mais ainda. Você não tem um marketing direcionado para um tipo, um cliente ideal, um tipo específico de contratante, sua percepção de valor. E o que eu falei que é importante você transmitir para outra pessoa que está recebendo seu e-mail, seu Media Kit? Percepção de valor. E se de um nível A, você tem o nível Z de percepção de valor, quais são as chances de você mandar um Media Kit e o cara te responder? Quais são as chances de você falar lá com uma agência de palestrantes e eles falar, beleza, vou te colocar no meu site agora mesmo? Baixíssimas. Isso não vai acontecer. Então, percepção de valor, se você não foca nas empresas, é isso que vai acontecer, o seu marketing vai estar bagunçado, sua comunicação vai estar bagunçada, você não vai estar se comunicando de forma certa para o tipo de cliente certo, e o tipo de cliente certo, quando te vê, ele não vai perceber alguém que se conecta com ele. Ele vai perceber alguém, um palestrante totalmente desconectado dele. E aí eu quero mostrar, existe alguma exceção em que palestrar para empresas não é bom, Lucas? Sim, existe um caso em que palestrar para empresas não é bom, por mais incrível que pareça. Existe um tipo de contratante que não, um tipo de palestrantes, um tipo de palestrante, né, entre aspas, que a gente tem aqui na agência, na nossa agência, na Motivação Palestras, que não gosta, não curte fechar palestras com empresas. E esse cara é quem? É o comediante, é o cara do stand-up. Ele não curte porque, geralmente, as empresas, eles contratam comediantes e contratam stand-up para dar uma leveza para o evento, para ser um cara que vai ali contar umas piadas e, muitas vezes, na maioria das vezes, quando eles contratam um comediante, um stand-up para o evento, eles estão servindo jantar, servindo coquetel. E, cara, os comediantes odeiam isso. Os comediantes odeiam fazer piada enquanto tá todo mundo comendo, porque ninguém presta atenção nas piadas deles. Inclusive o Danilo Gentili, não sei se você assiste The Noite, ele fala direto no The Noite. Eu odeio fazer evento corporativo, exatamente por causa disso. Então, você não é um palestrante, não é um comediante, você não faz stand-up. Se você não fizer, tu precisa focar nas empresas. Ponto. Tá? E, gente, para finalizar essa nossa live de hoje, comenta aí se vocês gostaram. A Lígia já falou que gostou demais. O Moisés aqui também está no YouTube, curtiu pra caramba também. O Emanuel também está gostando pra caramba. E espero que vocês tenham gostado mesmo. Um dia sim, um dia não. Tô aqui às 8 horas da manhã, tá? Então não percam o comecinho, porque eu não vou ficar com enrolação, não vou ficar dando bom dia, esperando o povo entrar, não. Vou mandar na lata, passar conteúdo. Então, 8 horas em ponto. Não percam o começo das nossas próximas lives. Para encerrar, eu quero passar um exemplo de uma palestrante. Eu falei que a Lígia pode cobrar facilmente R$10.000 pelas palestras dela, e pode. Uma palestrante que foi aluna da última turma do MBA do palestrante, que ela tem, eu ensino no MBA do palestrante que todo palestrante, além de um posicionamento único, né, vamos supor que a sua cabeça, o posicionamento é o seu rosto, é como você se apresenta para as empresas, você tem 2 braços, você tem um braço de conteúdo e você tem um braço de vendas. No braço de vendas, você vende as suas palestras. No braço de conteúdo, você aumenta a sua autoridade na internet. Você aumenta a sua percepção de valor na internet, porque o palestrante também precisa ser um influenciador, para aumentar as possibilidades de negócios que você consegue fechar. Quanto mais autoridade na internet você for, maior a possibilidade de você fechar mais palestras. Então, o palestrante precisa movimentar os 2 braços dele, tá bom? E no MBA do palestrante eu mostro técnicas para você fazer isso. E uma aluna do MBA do palestrante, dessa nossa última turma, inclusive, foi aluna de destaque do MBA do palestrante, a Mariana com Y. Ela fala sobre inteligência emocional de uma forma bem humorada, com humor, é o modo didático dela de ensinar inteligência emocional. Ela é uma das palestrantes mais fortes em braço de vendas que eu conheço. Ela consegue se comunicar de uma forma maestral com os clientes dela.
Lembra que eu disse que as empresas geralmente fazem 2 eventos grandes por ano, muitas vezes um no começo do ano, um no final do ano, mas durante o ano eles contratam muitos treinamentos, muitas palestras, tá? E durante o ano a Mari, ela faz muito proveito desse movimento de treinamentos e palestras durante o ano. Então ela não é contratada por uma empresa e deixa lá o cara, entra em contato de vez em nunca com esse gerente de RH. Ela cria um relacionamento, uma amizade com esse cara aqui. Tá vendo como ela movimenta muito bem o braço de conteúdo? E conforme ela movimenta esse braço, ela é mais indicada, ela é mais recontratada, ela é mais recontratada para treinamentos, entendeu? Para você ter ideia, agora no mês de dezembro, a Mari fechou nada mais, nada menos que 14 palestras. Em dezembro. 14 palestras, é muita coisa, pessoal. E quanto ela cobra pelas palestras dela? R$10.000. Nossa, a Mari deve ser uma palestrante super experiente. Quantos anos a Mari tem de palestrante no mercado de palestras? 4 anos. Eu acho que nem isso. Eu acho que ela tem menos de 4 anos como palestrante. Ela trabalhava no setor comercial. Mas o que a Mari fez? E ela potencializou isso depois do MBA do palestrante. Ela tem um posicionamento único. Ela consegue comunicar esse posicionamento único no Media Kit, no site, em todos os pontos de comunicação dela. Ela consegue ter um networking, ter um movimento muito bom com os clientes dela. Consegue movimentar o braço de conteúdo dela de forma em que, por ter um posicionamento muito bem claro e por ter essa conexão com a carteira de clientes dela, existe muita conexão, muita recorrência de contratação. E aí você fala, mas ela é um exemplo muito longe de mim. Beleza, então vou trazer para você o exemplo do Thiago, que também foi outro aluno do MBA do palestrante, agora dessa nossa última turma. O Thiago, ele não é um palestrante em tempo integral, ele não vive de palestras, ele é militar. Eu não lembro se ele é da Marinha ou se ele é do Exército, eu não me lembro muito bem. Só que o Thiago é militar. E vira e mexe, ele dá palestras, ele ama dar palestras, entendeu? E a gente montou um posicionamento também específico para o Thiago e eu passei para ele várias estratégias de como movimentar o braço de conteúdo dele. E ele não era tão bom quanto a Mari na movimentação do braço de conteúdo. Simplesmente por movimentar da forma certa o braço de conteúdo dele, ele já conseguiu ser contratado por um cliente que ele queria muito entrar lá na região dele, não sei a cidade, que sei que ele mora perto de Aparecida do Norte, mas uma empresa que ele queria muito palestrar, ele conseguiu entrar nessa empresa e conseguiu ser indicado por essa empresa. Só que o Thiago, e eu puxo direto a orelha dele por causa disso, ele é teimoso. Ele não aumentou o preço da palestra dele e eu entendo isso. Muitas vezes os palestrantes, eles têm receio de cobrar mais de R$3.000 pela palestra dele. Por quê? Porque R$3.000 é um salário médio de uma pessoa no Brasil. Ganhar R$3.000 em 1h30 é loucura para muita gente, não é? Então tem muito palestrante que eu percebo que tem medo de cobrar mais pelas suas palestras. Muito palestrante que acha que não fechou a palestra simplesmente porque a palestra estava cara. Gente, se você está falando com as empresas, eu falei para vocês agora, as empresas pagam em média R$20.000 por um palestrante. Dinheiro não é um problema para eles, entende? Então, puxando de orelha do Thiago ao vivo aqui, eu já puxei a orelha dele várias vezes, precisa aumentar o preço da palestra. E tem um caso muito interessante, qualquer dia eu trago o Thiago aqui numa live comigo. O Thiago, ele não aumentava o preço da palestra dele até que chegou um dia em que ele mandou um Media Kit para um prospecto, um cara que conhecia ele dentro de uma empresa que queria contratar a palestra dele, e o cara falou assim, Thiago, olha só dei uma mexida no preço da sua palestra, porque se eu deixasse aquele preço, meu diretor nem ia considerar contratar você. O cara aumentou o preço da palestra do Thiago antes de levar para o diretor dele. Olha isso. Não, olha isso. Não é o Lucas que está falando, o Lucas vive isso, o Lucas vê isso, o Lucas tem exemplos disso. Então, gente, o preço que um palestrante mediano cobra, um palestrante mediano não em qualidade de palestra, tá? Todos os palestrantes que eu conheço têm palestras incríveis, mas um palestrante mediano em questão de percepção de valor. Um palestrante tem uma percepção de valor medianamente, nem sei se existe essa palavra, alta, ele cobra para uma empresa R$10.000 e uma empresa paga
tranquilamente R$10.000 por um palestrante que passa uma média percepção de valor. E eu acho que é isso. Esse era o conteúdo que eu tinha passado para vocês. Muito obrigado por quem deixou os comentários aí. Lígia, Ana falou, acabei de fazer isso. O Emanuel, o Moisés, o Silvio que entrou aí. Muito obrigado, gente. Um dia sim, um dia não. Ou seja, hoje é terça-feira, quinta-feira eu estou de volta aqui às 8 horas da manhã. E sábado também de novo. Então, essa semana, hoje, quinta e sábado, estou aqui às 8 horas da manhã para trazer mais temas sobre o mercado de palestras para você. Esse foi o podcast Mercado de Palestras. O nosso objetivo é te trazer estratégias para que você entre definitivamente no cenário das palestras corporativas, o cenário dos maiores palestrantes de sucesso, os palestrantes mais bem pagos do mercado e o palestrante que eu quero que você, o grupo de palestrantes que eu quero que você esteja dentro. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e se você quiser ver o mercado de palestras pelos olhos de um contratante, conta comigo, tamo junto e até a quinta-feira, às 8 horas. Tchau, tchau, gente!